Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no seu capítulo de número 22. 1 Samuel, capítulo 22, no verso de número 1. Grato sou, pastor Davi, permitir, né? A gente esteve junto ali algumas vezes no Santiago e permitir nós estarmos aqui. Deus abençoe, nos convidar. Pastor Júlio, trabalhamos alguns tempos ali nos Gideões coletando oferta, né? E estive com o senhor, se eu não me engano, no Areias, quando o senhor estava lá no Monte Alegre, e agora estamos aqui no Cedro. Deus abençoe meu amigo Samuel, a irmã Helene, né? Estivemos algumas vezes juntos, né? Cantando, outro pregando, fazendo a obra do Senhor, e Deus tem vos abençoado de uma forma toda especial. Deus abençoe a igreja de uma forma geral, a todos os obreiros. Que Deus seja convosco. Tenho por certo que Deus vai falar conosco ainda nessa noite, como já está falando, só que neste momento ainda um pouco mais dentro da palavra dele. Glória a Deus. A minha esposa não veio, irmãos, ela está lá atacada da rinite, bem ruim. Quem tem rinite sabe que quando ataca, irmãos, não dá nem de conversar. Aí ela disse: eu não vou conseguir ir. Aí a minha filha estava em dois corações, mas eu tenho ensaio e tenho que ir lá com o pai. Resumindo, irmãos, quando eu estava saindo, o líder disse: não vai ter ensaio dos adolescentes, não dava mais tempo, e lá ela ficou em casa. Mas estão lá intercedendo por mim, e tenho por certo que Deus também vai guardá-las lá. 1 Samuel, capítulo de número 22, a primeira parte do versículo, e depois no verso de número 5, também a primeira parte. Primeira parte do versículo 1 do capítulo 22 diz: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. Verso de número 5, parte A, diz-nos o texto: porém, o profeta Gade disse a Davi: não fique naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, para compreendermos o texto que foi lido aqui, precisamos fazer uma exegese dentro deste texto e voltar alguns capítulos do mesmo livro de 1 Samuel. Samuel vai se tornar o último juiz sobre a nação de Israel. Israel vai viver um período de dubiedade, de dupla personalidade, após a morte do juiz Sansão. Vai viver um processo de dubiedade, que ao mesmo tempo estava na casa de Deus, adorando a Deus, e simultaneamente, ao sair dali, se prostituíam à porta do templo. Vai se viver um período, no início do ministério, assim podemos dizer, de Samuel, um processo de diversidade dentro do sacerdócio. O sacerdócio dentro da nação de Israel é exercido pelo sacerdote Eli. É um sacerdócio totalmente corrompido. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram homens avarentos, mentirosos, idólatras, pagãos, adúlteros. Eram homens que se prostituíam com mulheres à porta do templo. Eram homens que iam naquilo que era de santíssimo ao Senhor e colocavam o garfo na panela, e para eles tiravam a melhor parte do sacrifício. Eram homens que não temiam a Deus e que não tinham nenhuma seriedade ou comprometimento com o ofício sacerdotal. Vendo Deus essa circunstância, vai olhar para a irmã Ana em uma oração de aflição e angústia dentro do templo, usando da oração aflita de uma mulher, dentro daquela proposta que ela faz diante do Senhor, pedindo a Deus um filho, e se Deus assim lhe desse um filho, lhe entregaria para servir ao Senhor dentro do templo, todos os dias da sua vida. Assim Deus se agradou
do propósito, e assim concebeu aquela mulher estéril a oportunidade de gerar uma vida no seu ventre, um menino, cujo nome vai ser Samuel. Samuel agora, aos seus 3 anos de idade, vai ser levado ao templo do Senhor, a tenda da congregação, vai ser deixado ali para servir a Deus, na presença do sacerdote Eli, dentro do ofício sacerdotal. Dentro deste propósito, Deus vai falar com o menino Samuel, ainda na sua infância, nos seus 3 anos de idade. Em uma noite, o chamando pelo nome, não conhecendo ele a voz de Deus, vai ao sacerdote Eli. E quando o sacerdote Eli entende que a voz que chama o menino é a voz de Deus, ele diz: quando ouvires a voz a te chamar pelo nome, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fazendo então agora Samuel aquilo que o sacerdote lhe orienta, Deus fala com Samuel, trazendo um juízo sobre a casa de Eli, dizendo que Eli morreria, os seus filhos morreriam, todos no mesmo dia, e ele não daria seguimento sobre a sua família, o ofício sacerdotal. Haja visto que agora Israel vai entrar num campo de batalha, em peleja contra os filisteus, e neste campo de batalha vão morrer 34.000 homens a fio de espada pelo exército filisteu. E se já não bastasse tamanha mortalidade naquela guerra, um dos soldados vai fugir com as suas roupas rotas, rasgadas, em sinal de luto e de desespero, entrando pela cidade. As pessoas, vendo o caos daquele homem, entram em desespero e começam a gritar. Eli está dentro do templo, sentado sobre uma cadeira, encostado em um dos pilares, e quando aquele mensageiro chega, ele vai dar a seguinte notícia: Eli morreu 34.000 homens nesta peleja contra os filisteus, e entre os 34.000, os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, também morreram. E espera lá, que ainda tem mais triste notícia: a arca da aliança foi roubada, foi levada junto com os filisteus. Eli, ouvindo aquela notícia, vai cair para trás da cadeira, quebrar o pescoço e morrer no mesmo dia que morreram os seus filhos. Uma das suas noras vai ouvir a notícia da morte do seu esposo, do roubo da arca e a morte do sogro, e vai dar à luz a um menino, e ela vai dar o nome ao menino Icabod, que significa foi-se a glória de Deus. Em um momento de desespero e de tamanho caos incalculável sobre a nação, se já não bastasse tudo isto, vai se passar o tempo e o povo vai chegar diante do sacerdote, agora em ofício, como profeta, como sacerdote e como juiz sobre a nação de Israel, o filho da irmã Ana, o menino improvável, o filho que foi gerado em meio às crises existenciais. Agora é profeta, é sacerdote e é juiz. Porém o povo, não querendo mais viver um período de teocracia, que era um período em que Deus predominava, em que todas as tomadas de decisões eram condicionadas a Deus, pelo Urim e o Tumim, a umas pedras que tinham nas vestes sacerdotais, que significavam uma vai e a outra não vai, uma sim e a outra não, e fora os outros meios que Deus utilizava para orientar o povo. Agora o povo vai chegar diante de Samuel e vai dizer: queremos que levante entre nós um rei como as demais nações. O povo de Israel agora vai decidir não viver um período teocrático e passar a viver um período de monarquia sobre a nação de Israel. Em meio a uma crise, em meio a uma adversidade de identidade, em um período de dubiedade no seu caráter de adorador, já não era mais notório a graça e a glória de Deus sobre aquele povo naqueles dias. E quem se distancia de Deus
sempre procura recursos inesgotáveis, ou melhor dizendo, falíveis, para suprir as suas necessidades. E o povo agora, distante de Deus, sem a arca de Deus, sem a representatividade de Deus, não tendo mais o sacerdote ali que passava a mão na cabeça, não tendo os filhos do sacerdote que impulsionavam os jovens daquela época a se prostituírem, eles dizem: já que não está mais como nós queremos, então que seja estabelecido um rei. Samuel agora ora a Deus e vai dizer: Senhor, eles agora querem um rei, eles agora querem viver um período de monarquia. E Deus vai dizer: Samuel, fica tranquilo, eles não te rejeitaram a ti, eles estão rejeitando a mim. Faça conforme o desejo do coração destes homens. E quando então Samuel vai e diz: pois bem, vamos ungir um rei sobre Israel. Talvez Samuel disse: vamos orar para que Deus nos revele quem Ele quer que assente sobre o trono. Os homens já se levantam de forma rápida e dizem: nós já escolhemos um rei para que reine e governe por sobre nós. Uma escolha humana, e dentro da escolha humana eles vão escolher um homem por nome Saul, belo fisicamente, sua fisionomia atraente, um homem que se sobressaía em altura, um homem que tinha uma boa presença entre as demais pessoas, eleito ele pelos homens para ser rei sobre Israel. Vai governar Saul por um período de 40 anos sobre a nação de Israel. Dentro deste período de 40 anos, Saul não teve interesse em buscar a arca da aliança que estava fora das terras de Israel. Sendo assim, fazendo ele tudo o que não agradava a Deus, Deus agora vai rejeitar o trono de Saul, vai agora se prover de um rei segundo o seu coração. Entenda uma coisa: a escolha do homem foi um homem grande, forte, destacado, um homem que se sobressaía. A escolha de Deus foi um menino, o último da casa de Jessé, o moço que cuidava das ovelhas malhadas, no fundo onde ninguém via, porém o último da fila, fez com que os primeiros parassem à beira da mesa e disse: enquanto o menor não chegar, ninguém se assentará sobre a mesa. Eu já tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nesta noite. Estão te julgando pela tua aparência, estão te julgando pela tua classe social, mas nessa noite há uma mesa espiritual posta e Deus está dizendo: eu estou te esperando chegar nela, porque os grandes não sentam antes que os meus pequenos se acheguem à roda da mesa que eu preparo. Diante disto, Samuel vai ungir Davi rei para Israel, mas Saul ainda está no trono. Entenda que Davi é ungido rei, mas Saul ainda está no trono. Saul, sabendo agora que a sua casa não vai ser mais uma casa real, que Jonatas não vai assumir o trono, que Mical não vai ser uma princesa sobre Israel, Saul agora vai procurar de diversas formas matar a Davi, vai procurar de diversas formas tratar de destruir a vida de Davi. E diante a rebeldia de Saul, o Espírito de Deus sai da vida dele, e o espírito de tormenta se apodera, a ponto de ele não dormir à noite, a ponto de passar dias sendo atormentado. Mas o menininho Davi vinha com a harpa constantemente, salmodiava, talvez dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e fortaleza. Talvez ele salmodiava dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Enquanto Davi salmodiava e adorava a Deus, o Espírito saía da vida de Saul. Mas Saul, revoltado contra aquilo que Deus tinha com Davi, certa feita vai pegar a sua lança, vai atirar contra a vida de Davi. Davi vai se desviar na graça de Deus, a lança vai cravar na parede, e ele vai entender que Saul estava intentando contra a sua vida.
Entenda que enquanto Davi era só o pastor da ovelha, não tinha problema, mas foi só receber uma promessa de Deus, foi só receber uma unção, que vieram diversas afrontas contra ele. Bem verdade é que quando você vinha na igreja só para assistir o culto, tudo ia de vento em popa, mas quando o pastor falou contigo e você disse: eu vou tomar uma posição, eu vou me posicionar, eu vou me colocar na brecha, parece que o inferno entendeu e ouviu e disse: ah é? Então eu quero ver até onde tu chega. Mas eu quero te dizer uma coisa: quem Deus escolhe, se levantarão muitos, mas 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu e a tua casa não vão ser atingida, porque o Senhor é o guarda de Israel, que te protege nos momentos de maiores afrontas, porque Ele quer fazer você viver o extraordinário da parte dEle na sua vida. Só que a perseguição é tão grande, que Davi corre para um lado, Davi corre para o outro, foge de Saul de diversas maneiras, a ponto de ter que sair do território de Israel. Agora Davi vai entrar, ou vai chegar às portas de Gate, vai se apresentar e vão chamar Aquis, que é o rei de Gate. Aquis, conforme ele vai vindo, alguns dos seus homens vão olhar para Davi e vão dizer assim: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste, dizendo: saiu Saul, feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Não é esse Davi aí? Davi, ouvindo isso, Davi entendeu que eles iriam planejar o mal contra a vida dele, porque Davi havia derrotado Golias. Você vai ver no capítulo de número 21, Davi entrando no templo, falando com Nob, o sacerdote, pedindo armas para ele ir em batalha. E agora o sacerdote vai dizer: não temos armas, senão uma espada de Davi que tu mataste, que está enrolada em um pano, e do lado atrás do éfode. E Davi vai pegar a espada de Davi. Talvez aqueles homens viram a espada de Davi, a espada de Saul na cinta de Davi, dizendo: não é este daí que eles cantam, que matou 10 de milhares, que tinha um exército grande? Davi ouvindo aquilo, irmãos, quando Aquis vem vindo com a sua comitiva, Davi percebe que ele ia ser morto naquela hora. Davi começa a subir pelos umbrais da porta da cidade de Gate, começa a babar, deixar saliva correr por entre as suas barbas, se fazendo de louco. Aquis, olhando aquela situação, vai dizer: mas como é que vocês me trazem um homem louco? Já não temos tantos dentro de Gate, mais um para entrar na minha casa e fazer bagunça? Dispensam este homem, mandem ele embora. Davi agora sai, teve que se fazer de louco diante dos seus adversários, para não ser morto à porta de Gate, pelos maiores adversários da nação de Israel. Saindo Davi agora da presença de Aquis, chega no texto que eu fiz leitura. Davi vai entrar em uma caverna por nome Adulão. Adulão, dentro destes cenários, é sinônimo de refúgio, é sinônimo de esconderijo, é sinônimo de fortaleza. Davi vai entrar no momento de maior desespero da sua vida, dentro de uma cova, dentro de uma caverna. E dentro desta caverna, na sua maioria das vezes, é um ambiente escuro, é um ambiente frio, é um ambiente de espanto, causador de medo, é um ambiente onde nos isolamos e nos distanciamos de todos. Davi pensa: vou ter que me esconder, vou ter que fugir. Tenho promessa, fui ungido, estou vivendo um período de rejeição pelo reino que Deus me prometeu. Melhor é me esconder para não morrer. Melhor é eu entrar na caverna dos meus medos. Melhor é eu entrar na caverna das minhas crises emocionais. Melhor é eu me esconder do mundo, não me enfrentar os problemas,
do que por ele ser sucumbido, do que por ele ser tragado. Davi entra na caverna talvez pensando: deixa eu sozinho aqui, deixa eu sozinho nas minhas adversidades, deixa eu me refugiar neste ambiente. Porém, enquanto Davi entrava lá achando que seria o seu fim, Deus estava vendo Davi naquela caverna. Talvez as crises que você está enfrentando, por mais que promessas você tenha, estão te fazendo se esconder dentro de cavernas. Eu quero lhe dizer: Deus está te vendo aonde você esteja, e aonde quer que você esteja, Deus vai estar contigo. Agora, dentro deste contexto, Davi achando que estava sozinho, os seus irmãos vão ouvir notícia que ele entrou na caverna do Adulão. Vão vir dentro da caverna junto com ele. Os homens daquela cidade vão ouvir falar que Davi entrou lá dentro. E cerca de 400 homens vão entrar naquela caverna escura, fria, desprovida de recursos. Quem eram estes homens? Homens endividados, homens com crises emocionais, homens com crises existenciais, homens com crise nos seus relacionamentos, homens que não conseguiam viver a plenitude do propósito das suas vidas. Eles entram dentro desta caverna. Ali está Davi, o rei de Israel, sentado talvez sobre uma pedra, de cabeça baixa, tentando entender aonde encontrar resposta e refúgio para o momento que ele vivia. Ele se pega então um dado momento, cercado de 400 homens, todos viviam crises. Davi vai olhar para aquela situação e vai entender: não sou o único que vive adversidades que nos levam a se esconder em cavernas. Eu tenho um recado para ti: você não é o único, você não é a única que está escondido dentro desta caverna. Eu não sei o que te levou a se esconder, mas de uma coisa eu sei: Deus nesta noite está enviando pessoas para te encorajar neste ambiente de desespero. Aquilo que te levou a se esconder, você tem que entender: outras pessoas também vivem crises na sua vida e também tendem a se esconder dos seus problemas. Porém, Davi, observando aquilo, ele vai se posicionar. Davi, observando aqueles homens, ele vai dizer: estes homens precisam de um líder, estes homens precisam de alguém que se posicione em favor deles. E Davi, que entrou em desespero naquela caverna, se torna líder de 400 homens desacreditados, se torna líder de 400 homens que não tinham perspectiva alguma, se torna líder de homens que entraram pensando que lá dentro seria o seu fim. E nesta noite eu venho lhe dizer: Deus conta com você, mesmo em meio às suas crises existenciais. Existem pessoas à sua volta pensando que vão morrer, mas Deus nesta noite diz: você não está isento das crises, você não está isento das adversidades, você não está isento dos problemas, porque você pode passar pela prova, passar pelo vale, mas a presença de Deus vai passar contigo. A presença de Deus vai passar contigo. Diga ao fraco nessa noite: Deus na minha vida me faz forte. Diga ao fraco: Deus na minha vida me faz forte. A caverna não é para você morrer, é para você se posicionar e entender: Deus conta com você. Deus conta com você. A caverna quer nos fazer parar, a caverna quer nos fazer desistir. Quer ver só a caverna quer ver só o nome da caverna que te colocaram dentro? O nome da caverna que te colocaram dentro chama-se enfermidade. A caverna que te colocaram dentro chama-se falta de identidade. Quem sou eu? Aonde eu me encaixo neste ambiente?
As pessoas não me veem, as pessoas não me conhecem, as pessoas não me assistem, ninguém sabe o meu nome. Existem ambientes que nos levam a viver crises e nos esconder dentro de cavernas. Mas dá uma olhadinha para o lado. Existem pessoas te olhando. Existem pessoas te olhando e dizendo: Samuel pode estar dentro da caverna vivendo crise, mas ele tem uma promessa. Pastor Davi pode estar dentro de uma caverna vivendo uma crise na sua vida, mas ele tem uma promessa. O pastor Júlio pode estar vivendo uma crise dentro de uma caverna, mas tem pessoas à sua volta olhando e dizendo: mas ele tem uma promessa. Eu estou olhando para pessoas que estão dentro da caverna, mas outras também estão te olhando e estão dizendo: mas ele tem uma promessa, mas ela tem uma promessa, mas ele tem uma promessa. Davi agora vai aplicar sobre aqueles homens palavras de ânimo, palavras de força. Perceba que Davi entrou sem ânimo, sem força, desesperado, achando que ia morrer. Agora Davi se encontra dentro do mesmo ambiente, onde parecia ser a morte, onde parecia ser o fim. Se você entende a palavra de Deus, já vai pegando aí. É um ambiente que ele entrou achando que ia morrer, achando que era o fim, achando que era o desespero, achando que era o único lugar de refúgio. Ele vai se encontrar sem força alguma, e no mesmo ambiente, ele vai se tornar um líder de 400 homens. Vai passar um período ali dentro, encorajando aqueles homens. Porém, vai chegar um momento em que vai vir o profeta Gade, vai entrar dentro da caverna, ou vai visitar Davi no período em que ele está dentro da caverna, e vai dizer: o teu lugar não é aí dentro. O teu lugar não é aí dentro dessa caverna onde você diz: eu não posso, eu não consigo, ninguém me vê, se eu canto riem de mim, se eu prego Deus não me usa, se eu leio eu não sei ler direito, se eu me visto eu não consigo me vestir à altura. Aonde quer que eu chegue eu sou sinônimo de chacota, sinônimo de risos. Aonde quer que eu esteja parece que ninguém me vê. Deus nessa noite diz: sai daí, sai. Sou enfermo, sai deste ambiente. Sou estéril, sai desse ambiente. Não tem esperança, sai desse ambiente. A voz de Deus para Davi foi: sai, sai. Mas eu estou sem força. Em Deus, sai. Mas eu não consigo. Em Deus, se levanta. Porque eu vou ver Davi certa feita, que ele vai retornar a Gate na segunda vez, e vai morar dentro das terras de Ziglac, onde Ziglac vai ser saqueado. Ziglac vai ser queimado a fogo, as suas mulheres vão ser levadas cativas, todos os seus despojos vão ser roubados. Davi vai estar sentado sobre uma pedra em desespero, os seus homens vão estar de frente a ele, todos com a mão cheia de pedra, dispostos a matar Davi apedrejado, dizendo: a culpa é tua. Davi, no momento daquele desespero, vai olhar para o céu e vai dizer: levantar-me-ei, irei em busca daquilo que perdemos. Eu vou ver Elias dentro de uma caverna, vivendo crises na sua vida, após sair do deserto, dizendo em seu ânimo: eu quero morrer. Vai estar Elias agora 40 dias depois, dentro de uma caverna, do lado de fora fogo, terremoto, vento, Deus movendo a natureza, e Elias do lado de dentro dizendo: eu vou morrer, não tem mais jeito para mim, já era. O fogo acontecendo no culto de domingo dentro da igreja do Cedro, o culto caindo no culto, o fogo caindo no culto de terça, o fogo caindo no culto de quinta, e você dentro da caverna dizendo: eu vou morrer dentro desta caverna. E você não entendendo o movimento de Deus. Aí Deus para todo o movimento externo e diz: agora eu vou fazer um movimento interno. E a Bíblia vai dizer que entra uma brisa naquela caverna e vai dizer suavemente: Elias, o que tu fazes aqui? Dentro do pouco conhecimento da língua portuguesa, o que tu fazes aqui só é diretiva quando eu estou junto com alguém.
O que tu fazes aqui? O que tu fazes aqui, pastor Davi? Porque eu estou com ele. Agora se eu falar com o irmão da porta, eu vou dizer: o que tu fazes aí? Porque eu não estou lá com ele. Agora não é Deus do lado de fora falando com Elias. Agora é Deus dentro da caverna dizendo: Elias, o que tu fazes aqui? Se tu não está entendendo o que está acontecendo do lado de fora, Deus para todo o movimento e entra suavemente na tua caverna e te pergunta: o que tu estás fazendo aqui? Caverna não é o teu lugar. Vem para fora. Vem. Agora Davi, vou correr para encerrar. Agora Davi vai sair dali, vai para Judá. Vai passar um período nas matas em torno de Judá. Vai ter que fugir de novo da presença de Saul. Vai viver ainda um longo período de perseguição até se tornar rei em Judá e depois em todo Israel. Dentro deste processo, aqueles 400 homens percorreram um longo período com Davi. Porém, a Bíblia vai dizer, lá no livro de 2 a Samuel, no seu capítulo de número 23 e versículo de número 39, que quando Davi saiu da caverna, saiu ele e 400 homens. Mas o livro de 2 Samuel, onde Davi já é rei, dos 400, só tinha 37. De 400 homens, só 37 foram fiéis a Davi. 363 viraram as costas, mas 37 entenderam que quem tem promessa não para, não recua, não retrocede, passa o vento, passa a cova, passa a caverna, passa pelo povo, pelo poço, passa pela fornalha, passa pela tempestade, se depara diante o Mar Vermelho, se depara diante o Rio Jordão, mas de uma coisa ele sabe: se o Mar Vermelho não abrir, ele passa por cima. Se o Rio Jordão não abrir, ele passa por cima. Se a fornalha for aquecida, ele não morre lá dentro, porque Deus entra com ele. Se ele tem promessa, ele entra dentro de uma cova, mas a presença de Deus entra ali com ele. Eu vou trazer para os vossos dias: se você entra no teu quarto, nas suas crises existenciais, em desespero, dizendo: não me veem, não me assistem, não acreditam em mim, não veem a minha história, Deus entra no teu maior desespero secreto. Ele entra contigo na clínica do médico, onde ele pega um papel, escreve e diz: enfermo, diagnóstico é este. Ele entra contigo nas maiores crises da sua vida e diz: o homem diz enfermo, mas eu sou médico dos médicos e digo curado, porque onde eu boto a mão, o milagre acontece. Mas saia de dentro da caverna e não faça parte da maioria que desiste no meio do percurso. Faça parte da minoria. Faça parte dos 37 que vão ser nomeados chefes do exército de Davi. Faça parte, não dos covardes, mas daqueles que dizem: aonde tu estiveres, eu estarei contigo. Aonde tu passares, eu estarei contigo. Deus não chama covarde, Deus chama corajoso, destemido, que diz: vem o vento, vem a tempestade, vem o que vier, o Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da minha angústia. Saia da caverna como a maioria, mas não desista como a maioria. Faça parte da minoria. Deus nesta noite quer que você viva o extraordinário. Só que o porém é que são 7 quinta-feira, já está na sexta, a metade já desistiu no meio do caminho. A primeira quinta-feira trouxeram o irmão para pregar, que ficou lindo. Estamos na sexta. Sabe o que é isso? Começamos com 400, mas Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Eles já chegaram aqui. Deus está procurando os 37 que não desistem por causa de nada. Eles estão aqui hoje. Então não desista, meu irmão. Faça parte da minoria que foi até o fim e encontrou posto de Deus para as suas vidas. E dentro disto, Davi agora, de perseguido, de rei desacreditado, descredibilizado,
vai reinar sobre Judá e posteriormente sobre todo Israel. Isso é o improvável, aquele que não tinha possibilidade alguma. Quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. E quando eu digo isso, eu me lembro de um testemunho que eu vou contar nos últimos 5 minutos, é isso que me restam. Um moço, 14 para 15 anos, escute isso aqui, 14 para 15 anos, os seus pais se separaram. O pai era alcoólatra, a mãe infiel dentro do casamento, o pai agressivo dentro do lar, a mãe infiel mediante as circunstâncias da vida. 14 para 15 anos, os pais se separaram. O casal tinha 2 filhos, um menino e uma menina. Dentro desta briga de separação, ambos os filhos foram morar com a mãe. Após um período de tempo, o moço foi morar com o pai. E com 15 anos, este moço, não suportando os problemas que ele enfrentava, esse moço foi morar na rua. Esse moço, esse desacreditado, virou um mendigo. Esse moço que tinha promessa, não suportando as crises que ele vivia, encontrou refúgio nas drogas. Saiu com 15 anos de dentro de casa. Um dia ouviu o pai dizer: tu não nasceu, tu foi defecado. Um dia ouviu a mãe dizer: eu lavei as mãos e não vou fazer mais nada por ti. Dos 15 aos 18 anos, este moço viveu na rua, comeu lixo, viveu dentro de cavernas do desespero que a vida lhe colocou. Chegou a pesar 38 quilos. Tentaram contra a vida dele 3 vezes. Colocaram uma arma e disseram: vais morrer. Mas não morreu. Dos seus 15 aos seus 18 anos, viveu as maiores crises da sua história dentro da caverna. Mas com 18 anos, ele entrava no bairro onde ele reside. Alguém entregou para ele um folheto de evangelismo. O folheto de evangelismo tinha a figura de um homem com uma bomba na mão, cronômetro zerado, escrito embaixo de vermelho: tempo esgotado. Uma semana depois, esse moço se internou numa clínica para reabilitação de dependentes químicos, por nome Monte Oreb, que hoje já não tem mais. Com 4 meses dentro da clínica, ele pregava nos cultos de domingo. Com 5 meses, a irmã de saudosa memória, Maria do Amaro, entrou dentro da clínica no culto de domingo, toda trêmula, se piscando, ergueu a mão de longe e disse: assim te diz o Senhor, o diabo te abriu a sepultura, a arma de fogo foi posta contra a tua vida, mas eu, teu Deus que falo contigo, fechei a sepultura, neguei a arma de fogo, te fiz passar por cima, porque em muitos lugares te levarei, e através de ti o meu nome engrandecerei. E na noite deste dia, esse moço veio no cedro para vos dizer: caverna não mata, caverna fortalece, porque Deus sempre manda um profeta para dizer: vem para fora. Esse moço era eu, para quem não entendeu, desacreditado dentro de uma caverna. Mas toda caverna que você entra, Deus entra contigo. Em 2008, Jesus me achou na caverna da minha existência, pesando 38 quilos, desacreditado por tudo e por todos. Em 2010, eu estava na congregação do Jardim Aliança, sendo pastoreado pelo pastor Osvaldo, sendo liderado pelo irmão Robson, a irmã Dai. Eu estava noivando com a minha esposa.
Aí agora faz 5 anos, eu estava pregando num congresso na cidade de Jaraguá do Sul. Sabe quem estava na porta, as lágrimas, me vendo pregar? O meu pai com as mãos erguidas, dizendo: Deus ainda faz milagre. 7 anos atrás eu estava pregando na congregação do Jardim Regina, num congresso de jovens. Sabe quem estava sentado na primeira fileira de banco adorando a Deus? A minha mãe, porque ela lava a mão, que só tira a sujeira externa, mas o sangue de Jesus que purifica-nos de todo o pecado, de fato me lavou e me alcançou. Para o meu pai eu não nasci, foi defecado, mas por intermédio do sangue de Jesus Cristo, uma nova criatura eu fui gerado. E nessa noite eu entrei dentro da congregação do Cedro, debaixo de uma promessa, porque um dia eu passei na frente dessa igreja todo maltrapilho. Eu disse: um dia eu vou ser crente, eu vou entrar lá. Essa noite eu orava chorando, dizendo: Deus, tu ainda cumpre as tuas promessas, eu vou entrar ali, eu vou pregar. Tem gente dizendo: tua caverna vai morrer, mas nessa noite eu sou profeta Gade, te dizendo: vem para fora, vem para fora, vem para fora, o teu lugar não é aí. Tem promessa de Deus para a tua vida. O moço que não ia dar nada, irmãos, mentira do diabo. A última palavra ainda vem dele. Existem momentos que somos vistos por muitos como loucos. Existem momentos que nos vêm dentro da caverna e diz: vai morrer. Mas eles não sabem, porque eles olham do lado de fora. Mas Deus é o único que entra lá dentro. Ele está entrando aí dentro da tua caverna hoje. Fique de pé comigo. Fique de pé. Ele está entrando dentro dessa caverna que te colocaram, e que você acha que é o teu fim. Não é não. A última palavra ainda vem dele. A última palavra ainda vem dele. Você que quer uma oração, eu quero te convidar a sair do teu lugar. Vem aqui, eu quero orar por você. Abaixura macandarabacandaraio. Você que quer sair de dentro dessa caverna que está te escondendo e que você acha que não vai dar jeito, sai daí para te ver o que Deus vai fazer de ti. Sai daí. Deixa, dá o primeiro passo. Porque eu estava dentro do desafio Monte Oreb, pastor. Quem conheceu sabe, o muro do Monte Oreb era dessa alturinha assim, ó. Era só erguer a perna, estava na rua. Eu disse: eu vou ganhar peso e vou dar linha na pipa, vou carcar daqui. Irmãos, 8 meses e 21 dias, meu pai estava encostando a palha quente, eu guardando as minhas coisas dentro, vestido num terno que eu ganhei do irmão Júnior de Curitiba, com uma bíblia de aplicação pessoal, porque a irmã Maria do Amaro disse para mim: Deus vai te usar na palavra. E eu disse: Deus só usa na palavra quem sabe do que está escrito nela. E eu que não sou bobo vou ler. Saí eu com um terno verde que cabia 2 de mim dentro. Tinha o cabelo, um dia penteava para a direita, outro dia para a esquerda. Saí de dentro todo pomposo. Eu estou entrando no meu bairro, no lugar aonde eu parei, irmãos. Um dia que eu fui me internar para comprar um maço de cigarro 1000, eu parei na mesma mercearia. Olhei para a mulher da mercearia e disse: tu me conhece? Ela disse: eu acho que sim. Então, eu sou um moço que 8 meses e alguns dias veio aqui e ia se internar numa clínica. Eu vim aqui te dizer: Jesus me achou, me comprou com o seu sangue, mudou a minha vida. E nessa noite Ele me trouxe no Cedro para te dizer: Ele te achou também. Mas você precisa entender: quem tem que sair de dentro é você, porque quem vai te usar lá fora é Ele. Então te posiciona para viver o extraordinário de Deus na tua vida. Porque tem muita gente vendo o extraordinário, mas não vive ele. Eu quando o vi, eu disse: só ver não basta, eu quero viver, pastor. Se você se contenta em fazer parte dos 363, seja feita a tua vontade. Mas se você quer ser os 37, te posiciona e tu vai viver o que Deus tem para a tua vida. Os irmãos quiserem ir cantando enquanto os irmãos vêm, que nós já vamos orar. Pode adorar, irmãos. Você pode vir, irmãos. Glória a Deus. Ainda dá tempo de você sair de dentro dessa caverna aí. Porque eu me lembro, enquanto os irmãos cantam,
que um dia eu cheguei numa casa, eu bati palma, uma mulher olhou assim, ó, e fez assim: o que tu quer? Eu disse: eu quero um prato de comida. Ela disse: vai embora, senão eu chamo a polícia. Eu tinha saído de lá, irmãos, poucos dias. Fui embora. Em 2008 aceitei Jesus. Em 2009 fui pregar num culto do círculo de oração. Terminei de pregar, tinha uma mulher chorando, que eu fui descer do altar, ela veio e disse: não desça. E ela disse: tu lembra de mim? Eu disse: não. Tu sabe quem sou eu? Eu disse: não. E ela disse: um dia tu bateu palma na minha casa e me pediu comida, mas eu te neguei. Mas hoje Deus te trouxe nesse culto para alimentar a minha fome espiritual. Existem pessoas que não acreditam na tua história e não sabem o que Deus vai fazer de você. Mas hoje Deus diz: sai da caverna, que quem não acredita verá a mão de Deus se mover em prol da sua vida. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Você que está aí no seu lugar, erga a sua mão para frente aqui. Erga a sua mão. Me ajuda em oração agora. Vocês estão vendo pessoas aqui que estão saindo da caverna. Esse moço ali, ó, olha aqui para mim, esse moço ali, ó. Muito em breve, aqueles que disseram não vai dar mais, vão te ver entrando por estas portas. Porque um dia eu te fiz uma promessa e tu acha que eu me esqueci. Mas eu me lembro de tudo que um dia eu te falei. Ainda menino, foste consagrado e separado para a minha obra. E eu, Deus que sou na tua vida, digo para ti nessa noite: andaste pelo vale da sombra da morte. Inúmeros foram os teus amigos que te abandonaram. Inúmeros foram as circunstâncias que tu pensou: morri. Mas Deus manda eu te dizer nesta noite: te prepara, porque é um novo tempo chegando na tua vida. Aquilo que a tua mãe chorava de desespero, eu vou converter a lágrima dela em alegria. Porque eu sou Deus que te levanto do monturo desta vida, encho-te da minha graça e eu te preparo um lugar entre os príncipes. Porque um dia tu foi a escória da sociedade, mas Deus manda eu te dizer: és eleito, és escolhido. A oração eu ouvi e vou responder, te diz o Senhor nessa noite. Na vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Vamos orar neste momento, vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, a tua palavra foi pregada. A tua palavra foi pregada. A caverna não é o ponto final da vida dos teus filhos. A caverna é um ambiente que o Senhor está os moldando a viver o teu propósito. Nesta noite, a caverna que os causa choro, a caverna que os causa desespero, Deus, nessa noite, faça-os sair para fora e entender que o lugar de escuridão não é mais onde eles devem estar. O ambiente de trevas não é para estar, o ambiente de frieza não é para estar. Pai, nesta noite, traga-os para a tua presença e faça-os viver o extraordinário do céu. Nesta noite, ó Pai, leva-os em direção à promessa e permita-os entender que quem se levanta para os destruir serão impulso para eles avançar em meio às adversidades. E se você crê nisto, diga um melhor glória a Deus aí, meu irmão.